estar no Facebook, partilhe também com os teus amigos, porque temos um tema bastante quente. Dizer que na primeira parte, Ju, vamos aqui à conversa com o Jaba, ele que trouxe aqui duas músicas incríveis, acreditamos nós que tenha afirmado a sua fé. Atenção que estamos numa semana especial para os cristãos. Estava a falar-se de domingo, não, de Semana Santa, assim que é. Então, acreditamos nós que através desta música, da atuação do Jaba, o querido telespectador tenha ficado mais perto de nós. Atenção que pode ser acompanhar Star Times, TMT e também TV Cabo. TV Cabo no canal 14. 14. Star Times no canal 111 e TMT no canal 15. Mas também podem contactar aí o nosso departamento comercial, podem vir até aqui. A tua TV está mesmo citada na Rua da Resistência, onde vê logo aí fora um slogan que vem escrito Tua TV, e venham cá fazer as suas publicidades. Não interessa se o teu negócio é maior, é menor, costuma-se dizer que de grau em grau é chupico, né? É então, se você quer crescer o seu negócio, vem aqui à Tua TV e venha expandir assim o seu negócio. Nossos queridos convidados já estão aqui na casa, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Está tudo pronto? Bem, está tudo pronto. Está tudo pronto. Portanto, minhas senhoras, vamos fazer algo diferente aqui. Eu quero convidar o querido internauta no Facebook. Já temos o tema, já lançamos o tema. No entanto, deixe ficar seu comentário, partilhe o teu conhecimento. Nós sim queremos perceber se o querido internauta está de facto atualizado antes de ouvirmos aqui a opinião dos nossos convidados. Portanto, minhas senhoras, meus senhores, vamos à nossa querida, fofa, linda, a Caminho da Verdade. É isso, né? Caminho da Verdade? Uau, Caminho da Verdade. Olha, me queres bater, me tirar. Aí, voltamos. Estamos nós de volta depois dessa pequena VT, o Caminho da Verdade. Espero que vocês aí em casa estejam mesmo a seguir o caminho daquilo que é a vossa verdade. E nós estaremos aqui com os nossos convidados super especiais que já se encontram aqui, como já havia mencionado antes. E temos aqui o nosso querido convidado Júlio Mutuzumi. Não aguento com esse nome. Júlio Mutuzumi. É muito... Eu acho que é muito mais africano, né? É africano mesmo. É muito africano. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É para agradecer o espaço do programa, para agradecer esse espaço de debate com matéria que tem a ver mesmo com Deus, com a igreja. E para dizer que a tua TV é exclusiva. Parece que é a única TV inspirada. Nesta obrigada. Nesta matéria. E os apresentadores estão abençoados, estão excepcionais, estão assim. Minha dupla, que fofo. Com certeza. É verdade. Do outro lado está o nosso querido também convidado. Atenção que o pastor Júlio Mutuzum esteve na segunda edição e trouxe aqui assuntos bastante pertinentes àquilo. Acredito que tenha edificado a fé de muitos telespectadores internados. Temos do outro lado, pela primeira vez no Conexões Gospel, o Abdul, ele que está aqui para conversar conosco. Sejam muito bem-vindos uma vez mais. Abdul Rahman. Muito certo, muito obrigado e agradeço pelo convite. Deixem-me saudar aos nossos telespectadores que estão deste lado e, por que não, agradecer também ao pastor que estará comigo lado a lado, não é? Atenção, não é confronto, mas sim para mostrarmos as verdades. É verdade. Para quem está em casa, atenção, para quem está em casa, já está a perceber como é que as coisas vão correr aqui. Atenção que nós lançamos a bola para o querido telespectador, partilhe o programa, deixe ficar o seu comentário, porque o tema de hoje é: qual é o verdadeiro Deus que se adora? Essa é uma boa pergunta. Qual para é não o ter problemas, vou entregar tudo nas tuas mãos. Começa. Olha, a dupla não gosta de deixar a batata quente para mim. Qual é o verdadeiro Deus que se adora? Para você aí em casa que está a acompanhar o nosso programa, seja de que parte do mundo for, qual é o verdadeiro Deus que você adora? Deixe o seu comentário, deixe o seu like agora aí no Facebook. É só seguir Fred Josias Show e comece aí a escrever qual é o verdadeiro Deus que se adora. Já agora, pastor apóstolo Júlio Mutuzumi, quem é o verdadeiro Deus?
Obrigado. Saudar os telespectadores, saudar em especial o Che Abdul. E, bem, eu podia começar em dizer que talvez a pergunta devia estar um pouco mais mal colocada. Se calhar se fosse qual Deus que deve ser adorado. Ok. Mas é muito bom termos perguntas desafiadoras, porque também isso nos amadurece, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual e emocional. Eu sei que a produção fez essa pergunta como uma pergunta provocadora. Olha, o nosso convidado. Já percebeu? A responsabilizar a nossa produção. Com certeza. E a questão de qual Deus que se adora, não é? Ou que está sendo adorado. Eu queria dizer que isso é relativo. Eu lembro que na edição passada nós definimos o que era a religião, a diferença da religião e cristianismo. E eu estava aqui a dizer que a religião é um conjunto de conceitos, é um conjunto é um conjunto de conceitos, de princípios que moldam a mente humana para que se adira a uma certa crença, não é? O que era completamente diferente do cristianismo, não é? Então, Deus que se adora, nós sabemos que de antemão, por causa desses conceitos, por causa destes princípios, questões também culturais, não é? Temos regiões que adoram, por exemplo, árvores, montanhas, e penso que é mais relativo em termos de Deus, por isso que existe Deus dos exércitos, Jeová, e existe deuses, não é? E se nós formos a Bíblia, nós vamos ver que o profeta Elias foi deparado com esse tipo de situação quando ele estava a se confrontar com os profetas de Baal. Então havia um Deus, uma escultura que tinha sido feito, que era Deus daquela região que eles honravam como Deus. Vamos ao Egito, também é a mesma coisa. Vamos à Babilônia, a história dos 3 jovens, do Shadrach, Meshach e Abednego, que foram obrigados, portanto, a adorar uma estátua. Aquilo era um Deus daquele sítio, daquele lugar. Portanto, mas existe apenas um Deus que deve ser adorado, que é o Jeová. Se nós formos ao livro de Exódios, capítulo 20, nós vamos ver no versículo 1 a dizer que então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 2 diz assim: não terás outros deuses antes de mim. É exclusivamente proibido, expressamente proibido, quer dizer assim, expressamente proibido ter outros deuses para além deste Criador do céu e da terra, para além do arquiteto do universo. Mas pastor, desculpa cortar, falou aqui da adoração de Deus. Quando nós entramos no Velho Testamento, percebemos que temos muitas pessoas que atribuem o nome a Deus. Há quem chama de Deus Elohim, Shalom. E nós notamos que Deus aparece para Moisés no Velho Testamento. Ele diz que diga ao faraó que eu sou, enviou-me. Portanto, queremos perceber se o nome Deus é o homem que dá o próprio Criador de tudo, ou simplesmente porque o Velho Testamento, volto a enfatizar aqui, ele aparece para Moisés, não diz a Moisés que eu, Deus, te mando. Ele diz: diga ao faraó que eu sou. Percebe? Então, eu quero perceber, esse nome Deus, quem que dá? É ele mesmo, Deus, que aparece para o público, diz que eu sou Deus, ou é o público que dá o nome a ele? Antes de irmos para o outro convidado. Exatamente. Deus, quando ele diz para Moisés que diga, portanto, a faraó que eu sou, é porque há uma ideia um pouco contrária naquilo que é a percepção da imagem do próprio Deus. Deus, ele não existe, ele é. Okay. Existir é uma outra coisa, existir é uma coisa que surge, não é? Mas ele é. E a partir dele surgiram todas as outras coisas. Então, quando nós falamos de Deus, quando de Eleu, esses nomes que aqui acabou de dizer, Deus Rafá, então, são qualidades.
são qualidades Então, Deus, daquilo. o nome Deus é uma qualidade. Exatamente. Não é o próprio Criador que atribui este nome, é simplesmente o público que dá, ou o Filho que dá como uma qualidade. Realmente, o próprio Deus, o Deus é um criador. É um nome, não é? É um nome. Deus vem da palavra poderoso, não é? Por causa das suas capacidades, portanto, de criação, ele é o próprio Deus. Então, que ele acaba se atribuindo, portanto, acaba reconhecendo o nome de Jeová. Jeová, não é? Então, Deus, que eu podia dizer assim, a palavra Deus até podia ser mais como posso dizer, uma linguagem, um atributo, não é? Um adjetivo, não é? Por aquilo que ele, portanto, por aquele poder que ele possui, não é? Mas ele diz que meu nome é Jeová. Meu nome é Jeová. Dentro da própria Bíblia, ele atribui-se o nome de Jeová. Então, Deus é um atributo, Deus é um adjetivo que consoante aquilo que, portanto, ele como podia dizer. Eu disse a priori, ao começar, portanto, a minha intervenção, que existe vários deuses, não é? Há regiões, em termos de cultura, que eles olham para uma planta e dizem que esse é nosso Deus. Por aquilo que, se calhar, a árvore faz, portanto, dentro daquela comunidade. Outros Deus adoram perceber. pedras e eles atribuem o nome de Deus. Então, é um adjetivo, é uma qualificação por causa dos benefícios e por causa daquilo que a gente consegue obter a partir daquele, portanto, daquela escultura, daquela imagem. Não é? Ju, podemos ouvir outro convidado, porque você quer Exatamente. dizer que o Deus de Jeová, queremos perceber dele também se concorda de facto com ele. Bom, primeiro vamos para aquilo que é o tema, vamos recapitular o tema, que é qual o verdadeiro, ou o Deus verdadeiro que se adora. O que quer dizer que a produção, ao elaborar esta questão, olhou mesmo para a situação que hoje nós vivemos. Mas antes, eu gostava de saber quantos minutos terei para falar, porque 2 debate minutos, como debate, 2 minutos. 2 minutos são muito poucos. O que vamos fazer é que, Ju, talvez podemos dar 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, Ok. só para... Mas fica à Tudo bem. vontade, fica à Mas, vontade. Ok, fica à vontade. está tudo bem. Deixa eu terminar o meu raciocínio, não é? Certo. Para respondermos esta questão, o Islã, a minha religião, mas deixa que eu clarifique também que não estamos aqui para confrontar, não é? Não quero contradizer ao pastor e nem o pastor vai contradizer a mim, mas o que vai acontecer é troca de ideias, não é? Cada qual tem a sua crença. Olha, no Islã nós temos as 5 orações que temos praticado e diariamente nós temos ouvido um chamamento nos minaretes das mesquitas. Aqueles dizeres para alguns é um barulho, mas para quem percebe é um chamamento, ou digamos, são dizeres muito profundos. O chamador diz assim: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quer dizer, Deus é maior, Deus é maior. Ok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Repetiu as mesmas palavras: Deus é maior, Deus é maior. Peço para que baixe a música, a produção, não é? Que é para podermos entender Vamos melhor. pedir aqui à produção para baixar um pouco a música do nosso convidado. Quero ficar mais conectado. Certo, né? certo. Tá, fica à vontade. Exatamente. Portanto, aqui aparece a primeira qualidade: Deus é maior. E depois o chamador vai mais além e diz assim: Ashhadu an la ilaha illallah. O chamador está a dizer: eu testemunho que não há ninguém que merece ser adorado senão Deus. Mais uma vez ele diz: Ashhadu an la ilaha illallah. Quer dizer, não há ninguém, eu testemunho que não há ninguém que merece ser adorado senão Deus. Portanto, primeiro ele disse que Deus é maior. Só uma curiosidade, quem é o chamador? Chamador é aquele que chama nas mesquitas, aquele barulho que as pessoas têm ouvido, não é? Estamos a falar do chamador e depois vamos para a própria oração dos muçulmanos. 5 vezes por dia, como é que eles oram?
Só estou a dar cheirinho. Aliás, deixa-me terminar primeiro esta do chamador. No fim, o chamador diz assim: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é maior, Deus é maior. La ilaha illallah. Não há ninguém que merece ser adorado senão Deus. Chamou. Agora, quando os muçulmanos vão fazer a sua oração, existe um capítulo da abertura, assim como existe Pai Nosso, existe um capítulo da abertura. Okay. O que os muçulmanos sempre falam, isto é, sem esta oração, a sua oração não é aceita. Passa a repetição. Eu vou recitar apenas alguns trechos. Diz assim: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Ar-Rahmanir Rahim. O clemente, o misericordioso. Maliki Yawmiddin. O rei do dia do juízo final. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti somente adoramos. Por isso, gostei muito quando vocês trouxeram este tópico. A ti somente adoramos e a ti somente pedimos ajuda. O Islã não termina por aí. Existe um capítulo dentro do Alcorão que diz: Qul huwa Allahu ahad. Deus diz para Muhammad que Muhammad diga à humanidade que Deus é único. Não existem dois nem três. Deus é único. Allahu. Um minuto só, vou ainda continuar, né? Okay. Depois vou responder a sua questão. Allahu Samad. Deus é independente. Ele não depende de ninguém. Lam yalid wa lam yulad. Deus não foi gerado e não gerou. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Deus, ninguém é comparável a ele. Deus não é igual a ninguém. Portanto, a questão penso que já está respondida pelo Alcorão e pelo Islã. Deus é poderoso, é maior. Deus não gerou e não foi gerado. Quando coloca a questão de quem é Muhammad, a resposta é: Muhammad trouxe a mensagem para a humanidade. Muhammad é um profeta e mensageiro de Deus. Foi Muhammad quem ensinou a nós, como muçulmanos, que não existe ninguém que merece ser adorado senão Deus. Portanto, quem adora outro tipo, não é de Deus, esta pessoa está extraviada. Ok. Então, nesse caso, está querendo dizer que não existem deuses, existe somente um único Deus a quem nós devemos adorar. Olha, pastor Mutuzumi, penso que ele explicou muito bem que esta questão de deuses e Deus depende da concepção e da crença de cada um. Há quem olha para a árvore e diz que este é meu Deus. Há quem olha para uma pedra e diz que este é meu Deus, não é? Então, religião como religião, religiosos como religiosos, são chamados a adorarem um e único Deus. Mas as pessoas adotam outros deuses. Ok. Portanto, não vamos dizer aqui que não existem deuses na concepção de algumas pessoas. Existem deuses para estas pessoas, mas para Deus não há outro Deus senão único. Ele só. Ok. Uau. O que eu quero perceber é que o pastor Mutuzumi aceitou de facto que Deus é um todo-poderoso e entrando exatamente na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai explicando, fala de todos estes atributos que esteve aqui a dar, que também os muçulmanos reconhecem a grandeza de Deus. Queremos perceber a separação porque nós notamos que no cristianismo não é aceito como é que é? Mohammed. E olhando também para os muçulmanos, aceitam que de facto Jesus ele existiu, mas não aceitam como filho de Deus. Olha que existe a diferença, porque nós notamos que as duas definições estão corretas. Todos concordam que de facto Deus que está nos céus é o Todo-Poderoso. Nós queremos perceber quando é que começa esta separação, porque nós notamos a separação entre cristianismo e islamismo. Queremos perceber onde está de facto a separação entre os dois. Continuando com Abdul. A separação está mesmo neste capítulo que eu acabei aqui de recitar, não é? Onde o Alcorão diz que Deus não gerou e não foi gerado. Aqui nasce o problema entre nós e os cristãos.
os cristãos aceitam, não é? Acreditam que Deus tem filho. Filho. Agora, os muçulmanos não acreditam que Deus tem filho. Por quê? Porque se nós, como muçulmanos, se nós acreditarmos que Deus tem filho, então podemos acreditar que Deus é filho de alguém, não é? Foi nascido. Então, um Deus que é nascido, esse não pode ser Deus. Por quê? Desculpa, se calhar vou oferecer fica à vontade, Ok. fica à vontade. Não pode ser Deus, por quê? Porque um Deus que nasce, ou seja, foi nascido, obviamente que ontem foi criança. Se foi nascido porque esteve na barriga de alguém. E se esteve na barriga de alguém, depois saiu, ficou criança este Deus. E depois cresceu. Obviamente, que Deus teve mãe. Exatamente. Agora, se Deus cresceu, depois deve ter envelhecido. Se envelhece, tem que morrer. Okay. Agora, estas qualidades não podem ser de Deus, porque Deus é imortal. Okay. Se Deus é imortal, não pode passar por estas fases, porque Deus sempre existiu, existe e existirá. Então aí está a separação da religião cristã e dos islâmicos. Em termos de crença, eu penso que aí nós nos distanciamos. Em termos de crença, nos distanciamos. Mas deixe-me explicar aqui que há pessoas que temos os casos partidários. Há pessoas que não se falam por causa de partido. Há pessoas que, pronto, apedrejam-se. Deixe-me dizer que esta diferença não nos faz inimigos. Okay. Esta diferença é apenas uma diferença, é como os dedos, não é? Dedos não são todos eles iguais. E eu não vou forçar os meus dedos para que todos eles sejam iguais. Poxa. Nós temos que aceitar a diferença, não é? Que é para podermos viver em harmonia. Agora, forçar para que alguém seja como a mim é impossível, porque mesmo dentro do lar, a mulher pensa uma coisa, o homem também pensa outra coisa. Quando é que o lar é perfeito? Quando juntamos as imperfeições e aceitamos o outro como ele é e aceitamos a outra como ela é, vamos construindo o nosso lar. Portanto, deste jeito, nosso país como laico, nós temos que nos aceitar como nós somos. Portanto, Pastor Mutuzumo, fica à vontade. Não, estamos aqui como irmãos, né? Não, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que nos países do Médio Oriente há muitos bombardeamentos, não é? E há muito terrorismo que é acusado, isto é, cai em cima dos muçulmanos. Poxa. Agora temos o problema de Cabo Delgado, não é? Que também cai para os muçulmanos. Para os muçulmanos. A produção criou condições de juntar aqui. Não, está de parabéns, é aquilo que o pastor disse, que pronto, a televisão, TTV, é TTV, né? TTV, a tua TV. Ok, parece, quer dizer, é uma televisão exclusiva, está a juntar estas duas religiões, que é para podermos nos entender, isso já é muito bom. É verdade. Antes de irmos para o pastor, quero dar a palavra ao pastor, quero perceber só esta parte, penso que me falo só em 20 segundos. Os muçulmanos, diante de Deus, são considerados filhos ou simplesmente criaturas? 20 segundos é muito pouco. É muito pouco. Certo. Ok, podemos passar assim, porque queremos perceber, diz que Jesus não é considerado filho, porque se aceitarmos que Jesus é filho, estaremos a dizer que Deus também foi filho, criança. E nós queremos perceber, porque os cristãos dizem que alguém que aceita Jesus torna-se filho de Deus. É assim. São 20 segundos, veja. 20 segundos. Os muçulmanos, perante Deus, são criaturas de Deus. Não filhos de Deus. Quando fala de filho de Deus, tem que saber definir se é filho biológico ou filho metafórico. Porque eu aqui posso lhe chamar de mano. Não porque você é meu irmão, mas sim em respeito, não é? Posso chamar ela de irmã. Não porque ela é irmã de sangue, mas sim em respeito. Agora, você tem que fazer perceber às pessoas se Jesus é chamado de filho de Deus. Em que categoria, qual é o grau parentesco que ele tem para com Deus? Pastor Mutuzumo, fica a responsabilidade. Penso que vamos explicar mais ou menos sobre esta... Muito obrigado, mas antes de falar sobre este assunto tão crucial, tão importante acima de tudo, eu queria ainda repisar a questão do Deus, não é? Deus, como estava a falar aqui, o nosso Sheikh Abdul, eu queria aqui repisar com o versículo 4 do capítulo 20. Diz: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Portanto, ao criarmos nossos autodeuses, ao fazermos imagens de escultura, estamos perante a um pecado de
idolatria. Ok. Então, portanto, eu estou feliz por saber que os islâmicos não são idolatras. Não adoram estátuas. Não adoram estátuas. Isso é que é bom. E queria também congratular aqui a mente, portanto, do Sheikh Abdul. Eu espero que esta forma de pensar tão saudável esteja a pairar na cabeça de todos os islâmicos. Porque nós temos realmente aqui uma percepção, uma má percepção com relação a essa religião. Exatamente, pois. Por aquilo que são, por aquilo que é o dia a dia, que a gente vive e aquilo que a gente tem recebido como informação. Então, essa harmonia, esta comunhão, eu penso que é uma característica nova que eu estou a descobrir, portanto, do islamismo. Nós temos visto sempre, temos olhado sempre os islâmicos com o olho de quem não nos gosta. Mas indo diretamente àquilo que é a questão que eu estava a dizer que é pertinente, sobre a crença sobre Mohamé e Jesus. Nós, os cristãos, somos feitos, nós os cristãos somos feitos filhos de Deus a partir de Jesus. E nós temos Jesus como filho de Deus. Estamos a falar de um Deus que tem poder de criação, que criou o homem, que criou eu mesmo. Não teria ele, portanto, falta de capacidade de fazer com que haja, portanto, um ser divino na qualidade de Jesus, que possa o representar na terra. Nós temos Jesus como Messias. Temos Jesus como Messias. E se nós formos ao livro de João, capítulo 1, nós vamos perceber a Bíblia dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Não é? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, 6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Então, Jesus não é um filho biológico de Deus, mas é um ser divino que foi projetado com Deus, mas no ventre de uma virgem. Que é a Virgem Maria. Que é a Virgem Maria. Exato. Graças a Deus. Já como é que foi esta como é que eu diria, a colocação da semente na Maria? Bem, como que foi? Isso me obrigaria a ser Deus, para explicar melhor. Mas eu não sou, graças a Deus. Esse deve ser mesmo, portanto, o segredo do próprio Deus. O segredo do próprio Deus. Então, ele projeta esse ser no ventre da Maria. Então, mesmo quando o anjo Gabriel estava lá a falar com Maria, ele diz que terás grávida, mas do Espírito Santo, não é? Do Espírito Santo. E em ti gerarás um menino e darás o nome de Jesus, ou Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, para o pastor, Deus tem filho, que é Jesus Cristo. Praticamente, segundo as Escrituras, Deus tem filho. Porque temos Jesus como o Filho unigênito de Deus. Como no livro de João, capítulo 3, versículo 16, 3:16, a Bíblia é mais clara, é mais precisa com relação a esta questão. Porque a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus aqui está na qualidade de filho, mas como um ser divino que foi projetado com o próprio Deus. O que é ser filho? Ser filho significa fazer parte. O filho, o que é? É um ser que faz parte de mim, não é? Então Jesus faz parte de Deus. Então, é um ser que foi projetado para poder servir como sacrifício para perdoar a humanidade. Olha só, oxalá que eu diga uma verdade. Este ser chamado Jesus é um ser que estava sendo esperado desde muito tempo, não é? Por isso que houveram antecedência da parte dos profetas, não é? Da parte dos profetas a profetizar a vinda deste ser chamado Jesus, não é?
Então, quando eu digo que Jesus é filho de Deus, mas é um ser divino projetado por Deus, é para mais ou menos esclarecer aqui a mente do Che, que Jesus não é um filho biológico, não é? Nós estamos a falar de um Deus soberano, que a partir até do toque, eu até não entendia bem aquela palavra, portanto, aquele hino que fazem lá nos islamismos, graças a Deus aqui acabou por sendo explicado. Aquele hino praticamente tem todas as qualidades de Deus. Então há que também reconhecer que o mesmo Deus com todas essas qualidades também tem poder suficiente de formar um ser no ventre de alguém que pudesse o representar. E a Bíblia claramente, sem escrúpulos, ele apresenta Jesus como filho. Filho porque ele faz parte de Deus. É um ser especial, diferente dos outros profetas. Nós tivemos, portanto, dentro da Bíblia tem vários profetas. Eu citei aqui o profeta Elias, tem o profeta Isaías, Jeremias, homens nascidos, portanto, biologicamente, do sangue, queria dizer, não é? Homens nascidos do sangue que foram confiados um ofício, que foram confiados uma missão. Assim também como foi confiado o profeta Maomé, com muito respeito. Exatamente. Muito bem, estamos aqui mesmo com o nosso tema super interessante, o verdadeiro Deus que se adora, e os nossos convidados estão aqui a nos esclarecer. Vamos a um curto intervalo e voltamos já com mais esse tema interessante. Até já. Então, pessoal, 1 hora de venda. Devemos eliminar ele logo do nosso grupo. Preciso lutar contra o tempo, eles foram bastante lentos. Bem-vindo à sala de reunião. Eu tive algum feedback sobre o vosso trabalho? Consegues fazer bolo em cima de tijolos, Paulo? Como é que tu me estás a dizer que não consegues vender um CD? Porque já morreram 100. Então esses 3 não têm valor. Estás despedido. Fique ligado. Moda, dicas, beleza. Casos de sucesso, lifestyle das celebridades. Nós temos um encontro marcado aqui na tua TV. Olá família, eu sou Mavunja, músico jovem moçambicano, e eu estou aqui para convidar todos vocês a aderirem a esta nova televisão, a Tua TV. É uma televisão jovem, uma televisão com uma equipe dinâmica. Temos lá desporto, temos informação, reality show. Tu podes encontrar este canal na TV Cabo, Sinal 14. Venham todos e vamos curtir televisão na sua revolução. Não perca o programa Super Manhãs desta segunda-feira, que estará recheado. Na rubrica Mata Bicho em Família, vamos visitar a família Nhabao. É isso mesmo. E na rubrica Mente e Corpos Saudáveis, teremos a presença da doutora Cremilde Fernandes com um tema imperdível. Vamos juntos. Nós estamos de volta à segunda parte do programa Conexões Gospel aqui na Tua TV. E, como sempre, todos os domingos, pontualmente 10 horas, Micas Matzinha ao lado da Juju, entramos para trazer esse programa incrível.
Nós de volta e vamos continuar aqui com o nosso tema, né? O verdadeiro Deus que devemos adorar. É verdade. Exatamente. E já agora, como é que nós podemos saber que estamos a adorar a um verdadeiro Deus? É para mim? Tá. Pode ser, fica à É vontade. que, desculpa contar, é que nós notamos que eles aceitam como criaturas e deste lado aceitam como filhos. E nós ficamos perplexos, já não entendemos o que é que realmente está a acontecer. É por isso que a Jojo acabou fazendo de facto esta pergunta. Sim. Bom, Com mas, certeza. desculpa, pastor. Antes do pastor, eu penso que, como o pastor disse que o Jesus não é filho biológico, eu penso que seria a minha vez de dizer, uau, isso já é bom, não é? Porque também como muçulmanos, nós pensávamos que os cristãos olham para Jesus como filho biológico, não é? Então isso para nós já é positivo. Agora, há aqui um porém que eu queria só dar um sustento, não um sustento apenas, né? De acordo com Mateus 5, versículo 44 e 45, Jesus, de acordo com a Bíblia, ele dá aqui alguns requisitos para que as pessoas sejam, digamos, filhos de Deus, não é? Deixa só abrir aqui a Bíblia. Esta é a Bíblia Sagrada. Esta é a Bíblia Sagrada, sim. Mateus 5, versículo 44 e 45. 44 e 45. Termina 43, né? Então, estou equivocado, se calhar. Mateus. Sim, mas é um versículo que diz assim: para que sejas filho de Deus, é preciso que façam o bem, sejam justos, não é? Mateus 5. Pronto, se eu me recordar do versículo, se calhar hei de dizer. Disse que. Não. Está aqui, 44. Mateus 5, versículo 44 e 40. Sim, Mateus 5, versículo... Sim, diz assim. Esse tem 45, vai até lá. Eu espero, vou ler. Diz assim: dessa forma, o Pai de vocês que está no céu os considerará seus filhos. Ele faz com que... Ou seja, vamos começar de 44. Ele diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. 45 diz: dessa forma o Pai de vocês que está no céu os considerará seus filhos. Ele faz com que o sol brilhe tanto para os bons como para os maus. Ele também manda a chuva tanto para os justos como para os injustos. Então, neste caso, é mesmo Mateus 5, versículo 44 e 45, pastor. Uau, interessante isto. É a Bíblia Sagrada. Sim. Eu já estava mesmo aqui a me perguntar. É a Bíblia Sagrada. Não sei se conseguem ver. Sim. Não? Tem alguma coisa errada com essa Bíblia. Não é? Deixa eu tenho pistola. Ok, tá bem. Então, era mesmo para fechar esta parte que tem a ver com o Filho de Deus. Exato. Então, aqui são os requisitos para ser filho de Deus. Já que Jesus não é filho de Deus, então todos são filhos de Deus, não é? Desde o momento que sejam justos. Assim como diz Romanos 8,14, diz: todo aquele que tem Espírito Santo, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então, logo, Jesus Cristo não é filho biológico, como o pastor disse, e todos aqueles que são justos devem ser considerados como filhos de Deus. Tanto também no islamismo. Bom, no islamismo a coisa é mais dura. É mais dura porque nós não aceitamos que Deus tenha filho. Mas se calhar podemos ir por essa, metaforicamente, figura de estilo, talvez. Ok. E como é que nós podemos saber que estamos a adorar a um verdadeiro Deus já agora? Bom, como é que nós podemos saber ou devemos saber que estamos a adorar um verdadeiro Deus? É olhando para as qualidades de Deus. Porque Deus é invisível. Não é? Se Deus é invisível, nós temos que puxar os ensinamentos que um profeta trouxe para que nós sigamos. Porque Deus jamais virá para nós, em nossa frente, e falar conosco. Não. Tanto que Jesus Cristo, o trabalho que ele fez também foi de mostrar às pessoas a adorarem um e único Deus. Agora, aqui, o que as pessoas devem fazer é olharem para as pegadas. Por isso que a Bíblia está a dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim, não é? É a Bíblia que diz isso, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que do jeito como Jesus adorou, os seus crentes ou os seguidores devem fazer do mesmo jeito. Já agora, tocou num ponto aqui interessante. Desculpa cortar, tocou num ponto. Para chegar a Deus, é necessário que passe Jesus, que aceita Jesus. Do vosso lado, como é que olham por este meio de chegar até Deus? Para chegar a Deus, do nosso lado, para chegar a Deus, é preciso crer em todos os profetas que vieram até o selo da profecia, que é Muhammad. Por isso, quem descrê, para os muçulmanos, quem descrê em Jesus, esse não é muçulmano. Este não é muçulmano. Podemos ouvir a opinião do pastor neste ponto que disse que não é de facto muçulmano quem descreve que aceita Jesus. Porque cristãos dizem que aceitou Jesus, automaticamente aceita Deus. E eles, o islamismo diz que todo aquele que aceita todos os profetas, este é digno de chegar até Deus. Como é que olha para este ponto? Bem, eu não podia descartar a possibilidade de ser caracterizado o Filho de Deus que aceita todos os profetas. Mas também há um porém dentro desta questão, não é? Porque deixa eu fazer aqui um breve resumo daquilo que é a aparição de Deus. No princípio, Deus era espírito, criou tudo com palavra, não é? Depois Deus transmitiu-se através dos profetas. Ele falava, portanto, através dos profetas. Eu aqui fiz menção de profeta Isaías, profeta Jeremias, Oséias, todos esses eram, portanto, eram seres biológicos confiados por Deus. E ainda coloquei lá o profeta Maomé, não é? Que é o ser biológico que foi confiado, portanto, por Deus para um certo ofício, para um certo ministério, que é o ministério islâmico. Graças a Deus. Então, depois é quando aparece, portanto, o Messias, que praticamente fecha a era dos profetas. Fecha a era, portanto, dos profetas, entre aspas. Depois explico isto. Mas aqui no versículo 12 do capítulo 1 do livro de João diz: mas todos quanto receberam aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, esse versículo está claro que só nos tornaremos filhos de Deus se crermos em Jesus. Jesus como este ser divino que foi, portanto, concedido à humanidade para que pudesse receber, portanto, perdão e para que pudesse se aproximar de Deus a partir dele. Não é? A partir dele. Agora, esse, para nós os cristãos, diria, é o único mensageiro, é o único Messias que leva as pessoas, portanto, para Deus. É um laço de conexão, não é? Se nós queremos nos conectar com Deus, tem que ser a partir do próprio Jesus, porque Ele próprio diz que Ele é a árvore, nós somos, portanto, nós somos ramos. Então, se nós queremos ser realmente filhos de Deus, só temos que crer no nome, portanto, de Jesus. Agora, os profetas que foram lá confiados, a esses que eu acabei dando menção, e outros que agora são confiados pelo Espírito Santo, só para dizer que Deus primeiro era Ele próprio Espírito a criar tudo, depois veio através dos profetas, depois veio encarnado em Jesus, como um ser divino em representação a Ele cá na terra para fazer um certo trabalho. Depois de Jesus ter que, portanto, cumprir a sua missão, morrer e ressuscitar, é o único ser que morreu e ressuscitou até hoje. Só de salientar, é só Jesus. Então, Ele deixa-nos com confiança do Espírito Santo, quando Ele diz aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos. Virá o Espírito Santo, que será o Espírito Consolador. Espírito Santo este que desceu no dia de Pentecostes. Quando os discípulos que depois foram transformados em apóstolos, ficaram 50 dias em Galileia, em oração, aguardando pelo Espírito Santo. E desceu o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, não é? Em que os discípulos foram revestidos com o Espírito Santo e foram transformados em apóstolos, onde foram criar a primeira igreja em Antioquia, a primeira igreja apostólica. Aliás, a primeira igreja de todos os tempos, não é? Então, agora, nós somos feitos
filhos de Deus crendo apenas em Jesus, crendo apenas no nome de Jesus, e também somos revestidos desse Espírito, porque quem concede esse Espírito Santo é o próprio Jesus, não é? Então, é quando já aparece essa era, portanto, dos profetas, portanto, atuais. Agora, o profeta atual, ordenado pelo Espírito Santo, repito, o profeta atual ordenado pelo Espírito Santo, não está, portanto, para, contrariar a imagem de Jesus, contrariar o nome de Jesus, contrariar a palavra, porque o próprio Paulo também diz que se vos vier outro a vos pregar um outro evangelho, esse que seja anatema, não é? Seja esse anatema que se vier outro a vos pregar um outro evangelho que não seja esse seja anatema. Então, só tem que se pregar o evangelho de Jesus Cristo, não é? O evangelho de Jesus Cristo. Então, nós não estamos aqui para contrariar, estamos para poder fazer, ver, demonstrar aquilo que são os feitos que o Espírito Santo pode fazer na vida das pessoas. Espírito Santo que pode se adquirir através, portanto, através de Jesus. Os muçulmanos e os cristãos adoram o mesmo Deus ou não? E pela explicação do Sheikh, ficou claro que adoramos o mesmo Deus. Mas também ficou claro que divergimos-nos, portanto, naquilo que é assessoria. Mas acha, ok, olha, Ju, aqui o assunto está quente. Ok, adoramos o mesmo Deus, mas o problema, diríamos aqui que está na doutrina, porque de facto a separação da Bíblia, por aí diante. Acham que o mesmo Deus tenha de facto criado condições de deixar a mente do povo assim complexo, porque não percebemos como chegar lá. E não percebemos qual é o verdadeiro motivo de haverem assim essa separação, essas crenças. Bem, eu acho que respondendo mesmo a pergunta a vossa pergunta, que começou mesmo com Matzinho, não é? Exato. Matzinho, graças a Deus. Que começou mesmo com o irmão Lucas Matzinho, que Deus pode permitir com que a mente humana se divirja. Eu quero dizer uma coisa. Deus não criou suruma, criou erva. Não é? Há dois poderes que reinam sobre a humanidade, que é o poder do próprio, primeiro poder do próprio Deus, e a mente humana foi criada com uma certa característica. Não é? A característica é essa que chegou, portanto, a mudar na queda do homem no jardim. Então, eu não quero acreditar que Deus, portanto, a permitir isto. Eu quero acreditar que é a dinâmica da mente do homem, porque a mente do homem não é estática ultimamente, ela é dinâmica, não é? Então, se existe ser muito difícil de ser controlado, é humana, não é? É humana, porque o homem quer pensar mais, não é? Vai me desculpar, então está a querer dizer que pelo fato de haverem aqui muitas religiões não tem nada a ver com Deus, mas sim com o homem? Sim, tem a ver com o homem, tem a ver com o homem porque, desculpa, eu vou ferir um bocadinho, tem a ver com o homem por quê? Porque eu entendo que os islâmicos, os irmãos islâmicos, não é? Devem ter essa percepção pela maneira que eles foram transmitidos a mensagem a partir do profeta Mohammed. Então quem fala aqui para o pastor é o profeta. Exatamente. Então, a partir da mensagem que foram transmitidas, porque o homem acredita no que ele for, portanto, instruído. Okay. Não é? O profeta Mohammed aparece e diz, eu sou o profeta que fui confiado com Deus para vos trazer a mensagem do Deus verdadeiro, sem Jesus. Descartando a imagem de Jesus. Não é? Descartando a imagem de Jesus. O Maomé não colocou Jesus, portanto, em destaque na sua mensagem. Exatamente, realmente. O problema está aí. Não podia, os islâmicos, os seguidores não podiam querer em Jesus que não está colocado lá. O profeta não falou de Jesus. Como que eles podiam querer em Jesus? Mas não era possível. Podemos ver a opinião do Abdul. Na vossa crença, doutrina, de facto, aceitam a existência de Jesus?
Como é que olha para este ponto? Porque nós notamos que o problema é que está na mensagem que o vosso, como é que é o líder, o Mohamed, é isso, né? Sim. Exato, que traz a mensagem público para os cristãos, é o Jesus que traz a mensagem para o público. Parece que o problema está aqui. Como é que olha para esta situação, para este ponto? Bom, por isso que é muito importante nós falarmos as coisas com provas. É verdade. Se eu for abrir o Alcorão, você vai ver que Jesus foi mencionado dentro do Alcorão. E não só existe um capítulo dentro do Alcorão que leva o nome da mãe de Jesus, que esse capítulo chama-se capítulo A Maria. Não é? Maria. Exatamente. Okay. Portanto, Muhammad, ao vir ao mundo, ele não descartou Jesus Cristo. Como eu disse, eu penso que não prestaram muita atenção. Eu disse que não é muçulmano quem não acreditar em Jesus. Este não é muçulmano. Desculpa. Eu queria saber, Muhammad ao vir no mundo ou ao nascer? Veio ou nasceu? Muhammad nasceu, assim pronto. como Jesus Eu só também queria saber nasceu. Né? Jesus também nasceu, pois não? Se nós formos para Lucas 1, versículo 26, 31... Com certeza, né? eu só queria ouvir essa essa parte. Exatamente. Bom, estava aqui eu a dizer que Muhammad, quando veio, o que aconteceu? Ele disse-nos para respeitarmos todos os profetas. Eu penso que não prestaram muita atenção quando eu disse que não é muçulmano quem não acreditar em Jesus e nos outros profetas. Okay. Outros profetas, estou a falar de Moisés, Abraão, todos eles. Quem não for a crer, então este não é muçulmano. Agora, dizer que Muhammad desprezou Jesus não é verdade. O que está a acontecer, o pastor aqui trouxe-nos os versículos que têm a ver com a filiação de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é filho de Deus e tudo mais. Tudo bem, a Bíblia diz que Jesus Cristo é filho de Deus, mas se for a ver João 20, versículo 17, Jesus disse, não me detenha porque ainda não subi para meu Pai, que é vosso Pai. Meu Deus, que é vosso Deus. E eu dei este Mateus 5, 44, 45, quando diz, eu trouxe este versículo que era para ter como requisito para ser filho de Deus, não é? De acordo com a percepção. Aliás, deixe-me vos dizer ainda, de acordo com João 10, versículo 34, eu gosto de falar coisas com prova. João 10, versículo... Mas seja um pouco rápido, porque já estamos de facto no... Bom, o pastor aqui estava... Ele também vai dar últimas considerações. O pastor estava a falar e você não acelerou tanto, né? Não sejam parciais. A diz que estamos com pouquíssimo tempo. Sim. O pastor também só vai falar uns 20 segundos. Tá certo. De acordo com João 10, versículo 34, deixe-me aqui ver este versículo. 34 diz assim... Respondeu Jesus, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses, vocês são deuses. Jesus estava a falar isto para os judeus que não criam nele. Então ele chamou esta atenção dizendo que na lei de vocês está escrito que vocês são deuses. O que quer dizer que para os judeus naqueles tempos, alguém ser chamado de Deus não era problema, porque próprio Moisés foi chamado de Deus. Êxodo 7, versículo 1, de Deus disse, você, Moisés, é Deus e Arão é teu profeta. Portanto, para os judeus isso não era problema. Não é? Portanto, se nós formos nesta linha, podemos dizer que sim, Senhor Jesus Cristo também consta nesta lista de filhos de Deus, de acordo com o costume dos judeus. De acordo com o costume dos judeus, porque aqui Jesus fala o que aconteceu, ou seja, o que está escrito no Salmos 2, versículo 86, quando Deus diz que vocês, a referir os responsáveis israelitas, vocês são deuses. Portanto, para Jesus, isto é, Jesus como israelita também não poderia fugir de regra. Portanto, o que está em problema aqui é considerar exclusivamente a Jesus como filho de Deus. Este aqui é o problema maior. Portanto, se Jesus Cristo é filho de Deus, o povo considerou ele como filho de Deus, isto não é problema. Mas dizer que é filho de Deus, é filho. Assim como disse aqui se era filho biológico ou não, disseram que não era filho biológico, então, pronto, pode ser considerado como filho biológico, mas é de forma metafórica. Certo. E pode aportar, deixar ficar as últimas considerações, estamos com pouco tempo. Só para terminar, deixar nessa pergunta, para os cristãos, acredita, Abdul, que é bem possível que eles tenham um encontro com Deus, não seguindo exatamente aquilo que a vossa congregação diz, a vossa religião aceita? É possível, de facto, um cristão alcançar a salvação e também o muçulmano alcançar a salvação, tendo em conta que existe esta ligeira divergência entre os dois?
Isso é para responder em 20 segundos. É 20 segundos. Fica à vontade, pode tentar resumir, depois deixa ficar as últimas considerações. Tudo bem. É assim, nós aqui estamos a falar de idolatria. O pastor deu parabéns a nós porque ficou a saber que, afinal de contas, não somos idólatras, não é? Portanto, para responder à sua questão, eu devo-me direcionar, ou seja, usar as mesmas palavras que o pastor usou, dizendo parabéns aos muçulmanos porque pensávamos que eles fossem idólatras. É verdade. Percebe? Então, se um cristão é idólatra, esse cristão não pode ter encontro com Deus. Mas se um cristão, ele é, como se chama, existe um termo que se usa, não é? Mas ele adora um e único Deus, o termo técnico está-me a fugir. Se ele é adorador de um e único Deus, obviamente que ele vai ter que alcançar, vai ter um encontro com Deus, porque Deus não gosta de rival, assim como o próprio homem. Homem, se hoje você trata bem a sua esposa, mas ele vai considerar mais outro homem, obviamente que eu como marido ficarei chateado, exatamente. Do mesmo jeito Deus é quem dá a cura, é quem dá tudo que nós temos. Mas se você vira a sua atenção e diz, quem te curou? Você diz, é o Senhor fulano. Esquece Deus, então aí você está em problemas com Deus, não vai ter encontro com Deus. Portanto, se você adora Deus, se o cristão adora Deus, vai ter encontro com Deus. Se o muçulmano adora Deus, vai ter encontro com Deus. Mas importa aqui referir que há muçulmanos também idólatras. Percebeu? Como também há cristãos. Há cristãos idólatras. Por isso, quanto à sua questão, a resposta é cristão que está conectado com Deus, vai, sim, senhor, encontrar-se com Deus. Muçulmano que está conectado com Deus, vai, sim, senhor, encontrar-se com Deus. Uau. Pastor, só tem 20 segundos. Para não ter problema com o Abdul aqui. Eu vou apertar o máximo, viu, esses 20 segundos, para dizer que é o seguinte. Temos um único Deus, que é o arquiteto da criação, que é, portanto, Deus dos exércitos, é o poderoso dos poderosos, que deve ser adorado, e é o único, e através de Jesus podemos chegar ao encontro deste bom Deus, não é? Então, dizer que na edição passada houve uma pergunta que não foi respondida por causa do tempo, que se o cristão deve consultar os espíritos ou não. Consultar os espíritos é uma idolatria. Por consultar os espíritos é adorar um outro tipo de Deus. Não é? Porque se vocês forem olhar para aquilo que é a cultura africana, temos muito espiritismo. E esses espíritos não têm nada a ver realmente com Deus. São espíritos, muitas das vezes, de pessoas mortas, de defuntos. Então, é mesmo idolatria. Então, a Bíblia é clara. Não faça nenhuma imagem para si, não faça outros deuses para si. Tem que se adorar o Deus verdadeiro. Não, por que as igrejas pentecostais hoje, profetas pentecostais, portanto, os espíritos maus caem? Caem porque nós expulsamos. Porque nós entendemos que é a partir deles que as pessoas têm problema. E para resolver o problema de um ser humano, de alguém, é preciso começar do começo. Então, começamos do começo em restaurar a vida espiritual deste ser humano para que possa a viver, portanto, numa vida sã e numa boa relação com Deus. Se quer uma vida sã, é preciso ter uma boa relação com Deus. E, como últimas considerações, saudar a todos os telespectadores lá em casa e dizer: fiquei muito triste há dias por causa do comportamento dos transportadores. Os transportadores interprovinciais estão a discriminar os seus passageiros. Aconteceu um acidente da Citilink e o transportador não esteve lá para socorrer os passageiros. Os passageiros tiveram que ser levados ao hospital à sua sorte. Isso é muito mau. Estivemos aqui com os nossos comentaristas, o nosso apóstolo Júlio Mutuzumi e o nosso convidado também, Abdul Rahman.
certo? Certo. Estamos aqui mesmo na reta final e eu tenho aqui uma frase de Salmos 19:9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os justos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, os nossos convidados já disseram aqui que o nosso Deus é somente um e a quem quer, aquele que é o verdadeiro Deus, sempre servirá e seguirá ao reino dos céus. É verdade, queremos agradecer muito pela presença, acreditamos nós que teremos mais oportunidades para Obrigado. juntos estarmos aqui. Ao querido telespectador, aquele que esteve ligado a nós no Facebook também, muitíssimo canimama. Eu sei que há uma chuva de comentários lá no Facebook e nós com certeza vamos entrar para agradecer. Hoje é domingo, atenção que hoje é domingo, aquele momento de almoço e a Conexões Gospel também ganham um presente, dupla. E graças a esse, não é, a esse pequeno presente. É verdade. Que é a Bob Burger. Muito obrigada mesmo por fazer parte daquilo que é a Conexões Gospel.